né? A gente vinha comentando no caso do Carlos, casos de mães, de mulheres que adotam e amamentam, né? Elas conseguem, sim, produzir leite para pintar um bebê que foi gerado não na barriga, foi gerado no coração, né? Então, tem uma questão aí de um poder, de uma questão mística no feminino muito grande, né? O Lácio já falou aí, quanto tempos atrás, as mulheres eram muito sabidas ou muito à frente, né? Tinha alguma coisa ali errada, vamos calar essa mulher. Mas vamos voltar aqui, voltando para o livro, fala muito também sobre isso. Queria saber, Glaucia, assim, desde o início, você sabia que seriam 3 livros? Como foi esse teu feeling de perceber? Porque você escreveu, né, um de cada vez, mas você, desde o início, já tinha essa percepção de que seriam 3? Conta pra gente um pouquinho. Tá. Na verdade, quando eu descobri que seriam 3, foi quando eu estava escrevendo 2. Porque o que aconteceu? O livro 1, Sonho, eu tive uma experiência muito forte, uma relação muito forte com sonhos, no plural. O nome do livro, inclusive, é Sonho. Ele pode ser verbo e substantivo, respeitando o singular, né? Então, eu tinha essa relação desde os 4 anos de idade, experiências místicas, digamos assim, de experiências profundas, de sonhos premonitórios. Porque, assim, desde 4 anos de idade com minha filha, porque foi o dia, por exemplo, para assistir a morte do meu pai, né? Então, aos 4 anos, eu comecei a ter algumas experiências, porque assim, eu encontrava instantes em que eu era tirada da situação de forma, eu não diria sobrenatural, mas de uma natureza desconhecida de nós, certo? Até aquele momento, principalmente uma criança de 4 anos. Então, e aquilo me chamava a atenção. Eu ia crescer que achava que se dá por todas as pessoas. Se eu às vezes tinha um sonho, 3 anos depois disso eu tinha 7 anos de idade, e sonhando, não é? Sei que sonhando tem tanto acontecer. Aí quando teve o sonho que eu tive, né, com a morte do meu irmão, só que era invertido, era a morte da minha mãe, mas juntava, era uma coisa assim, incrível que eu contava que se deu a morte do meu irmão. Aí eu comecei a ficar assim, ele tá sonhando lá no coro. Eu achava assim, será que eu tô causando isso? Não era aquela coisa da criança? Mas aí eu sonhava, fulano morreu, fulano morreu, fulano isso, fulano aqui. Aí eu queria bloquear, era impossível. E achava que todas as pessoas eram assim, com todas as pessoas. Todo mundo sonha, né? Normal, todos nós sonhando. Às vezes a pessoa diz, eu tenho um sonho, você não lembra. Mas uma vez eu estava num consultório, para uma consulta com a minha filha, mas que o médico me tratava lá no céu. Doutor Marcelo, e eu estava com netbook, estive pequenininho, tinha tablet, aí eu aqui com netbook. Quando eu entro no consultório e a câmera, né, diz assim, o que é que você tanto escreveu? O que você viu aí que eu vi a câmera? Eu disse, não, Cardolino estava concluído, que era um, né? Aí ele disse, e é sobre o quê? Aí eu falo, que é sobre uma persecução da verdade, esse é azulzinho primeiro. E do que trata? Aí eu disse, não, ele é sonho, sonho de desejos, né? Eu disse, tá bem, mas são sonhos mesmo, de sonhar dormindo, aquele sonho, aquele empírico, né? Aí ele se dá as costas, abre um armário, puxa um monte de panfleto. Ele disse, pois se eu disser para você que eu faço a terapia do solo, que eu, hein? Aí eu passo às vezes 3 a 4 vezes em laboratório, dormir, fazer. Isso quer dizer, um cientista, o meu otorrinolaringologista. Incrível, né? Então, Elcia, deixa eu pegar o gancho aqui, né? Você falou que você achava que todos sonhavam, né? Mas você começou a ter meio que uma versão do sonho. Em qual momento você faz as pazes com esses sonhos que são premonitórios e você começa a
compreender um pouco mais, a perder o peito. Muito interessante. Pergunta. Não é nem perder o medo, aprendi a conviver com ou sem medo. Porque tinham sonhos que nos apavoram, né? Não tem como evitar. Mas eu não tinha esse medo mais de tê-los. Porque eu comecei a trabalhar isso assim, sutilmente ou inconscientemente, né? Desde muito cedo, talvez 19 anos, eu comecei a ler Jung. E comecei a descobrir que Jung sonhava sonhos que eu também sonhava. Que não eram sonhos assim, digamos, uma história, mas eram elementos muito mistos. Inclusive, ele faz parte da cabeça circulares, né? Aí eu comecei a buscar, a compreender, precisava dentro da psicologia. Eu nunca quis fazer psicanalismo, pelo amor de Deus. Eu nem sou psicóloga, nem psiquiatra. Apenas me interessar por assunto. Mas, assim, aos 25 anos, uma vida de sonho. A minha vida faz sonhar, ouvir sonho, elaborar, escutar, pensar. E aí, como foi que aconteceu? E apenas quando você sonha, você está contar, lembrar bem direitinho o som. Anote lá, conte aí esse negócio que quando a gente for chave, e aí, perdão, só para eu não perder a linha de raciocínio, que eu até me esqueci. Aí, quando eu começo a sonhar com a morte da minha mãe, sonhava. Até que um dia eu recebi uma ligação, estava sonhando aqui. Aí esse foi o primeiro, que eu passei um mês sonhou. Mas o primeiro sonho foi uma ligação, ou um sonho do meu pai. Meu pai mandava um recado para mim. Eu sou a 10ª filha, tinha perdido quase 4 anos. Eu ficava pela vida. Todo mundo sonhava por ele e eu não. Eu ficava indignada, como é que eu me tenho que viver direito com ele, que o sonho e os outros sonham. E eu queria encontrar o sonho. Achava que era normal. Aí, quando eu digo, não vou aceitar, eu não aceito, eu brinquei no sonho, não quero aceitar o recado dele, ele diz que ia me dar. Aí eu sei que encontraram um geniconça lá para eu me comunicar com ele. Eu ouvi assim a voz dele, sabe? Eu não sei porque eu devia ser muito baixa, ele muito alto, eu não conseguia essa conexão. Ou por quê? Tem porquê. Aí ele vai e diz assim, eu vim buscar a Francisquinha. Ou seja, mamãe, eu fiz esse dia, fiquei. Ai, eu fiquei. E eu acordei. Eu estava ali, mas eu não acordei. Me acordaram. Sua mãe está no telefone. Aí fui atender. Era uma mãe dizendo que a Francisquinha, minha prima, falou no de Janeiro por Rio. Quando ela diz isso, aí eu, graças a Deus. Graças a Deus, vai a menina, o que é isso, sua prima? Filha da Empadel. Ai, mamãe, não, mamãe, desculpe, porque eu estava sonhando, mamãe. Aí contei. Aí eu foi pensar. Aí eu digo, olha a senhora, minha filha, batida ali. Eu sonhei, tô em São dia. Um mês ali, ela morreu. Ai. Teve um dia que eu acordei chorando, estava lá no correio. E o 02, presidente, o marido da época, olha, que foi? Que é que está acontecendo? Aí eu disse, ai, como é ruim perder a mãe. Aí, e você que está sonhando, porque eu já nem decidi que eu tinha vergonha. Ai, meu Deus, sonho, não faz tudo. Eu nem disse mais nada. E você sonhou de novo? Aí eu não parei aí. Na hora que ela faleceu, eu estava com ela no hospital. Eu olhei para ele e disse, igual o sonho. Igual o sonho, que ela estava exatamente igual aquele sonho. Bem, aí, pergunta tinha sido o que a partir daí você. Pronto. Aí eu fiz uma cirurgia, eu fiquei bem doente, fiquei lendo uns livros.
Porque com a morte dela, eu comecei a ler muito sobre a espiritualidade. Me deu muita curiosidade. Não só porque, às vezes eu via, às vezes começava, via muita mensagem, tinha muita coisa, e através do meu sono de luz, e o meu canal mediúnico, né? E eu vou dizer essa palavra com toda tranquilidade, porque o cristianismo, o Vaticano aceita a expressão mediúnica, né? Porque é o meio de você comunicar com os entes. Então, era meu canal. Então, vamos conseguir entender, fui estudando, sabe? Assim, não frequentei igrejas, lugares, centros, cultos, mas eu era autodidata nesse ponto. Pegava livros para ler, fazer paralelo, questionar. E já tinha pensado isso há mais tempo, né? Desde quando lia Os Deuses Astronautas lá na universidade, minha professora. E nessa cirurgia, eu fiquei lendo livros muito interessantes na Terra Bárbara, aqui da Fundação de Bacturologia. E num dos livros era poucos cearenses, né? Menina, eu disse assim, cara, eu estava vendo com uma biografia muito interessante. Esse é o cearense que merecia estar em Terra Bárbara. Bezerra de Menezes. Eu achei tão incrível a biografia dele. Aí li comigo, eu que era produtor, que é o Sei Pratos, né? Escritor. Aí, Kelsey, vocês têm que colocar Terra Bárbara, o nome do Bezerra de Menezes. É muito incrível a história dele. O cearense que saiu lá, que achou sangue lá da minha terra, os meus ancestrais. Aí ele disse, ótimo, pois escreva. Eu, Kelso, pelo amor de Deus, como é que eu vou escrever? Eu vou para palestra com cirurgia, eu não posso. A tal cirurgia, né? Tá rindo lá. Aí ele disse, escreva aí quando você cair. Aí eu disse, quer saber? Eu não vou escrever texto todo quiser, não, porque eu não posso sair para fazer pesquisa e eu não tenho tempo, vou voltar a trabalhar. Vou escrever sobre isso. Vinho. Isso foi em 99, tá, gente? Uma semana eu já tive que escrever no tempo, né, pra mulher. Aí meus filhos, pai, eu até escrevi, né, isso digita. Eles que digitavam. E assim, quando eu menos espero, nasceu o Sonho 1, mas só foi lançado em 2011, não é? E assim, isso foi em 2001. Você quer saber do 2? Eu queria primeiro passar para a pergunta dela, que a gente ainda tem outras perguntas aqui. Se você lembrava direitinho quando acordava, porque isso é interessante. Às vezes a gente tem um sonho e acorda com aquela inquietação, e quando vai contar para alguém, você não consegue lembrar de detalhes. Como funcionava contigo? Eu lembrava daquilo que interessava, que era importante. Muitos eu não lembrava, não. Ia no copo. Aquilo que nos chama a atenção. Às vezes a gente vai compreender o sonho em muita coisa. Cara, eu tinha sonhado com isso, sabe? Cara, já tinha me dito isso mesmo. Mas existe essa dificuldade. Tanto é que, me dando nessa história, quando eu comecei o 2, eu não sabia que ia ser, né? Porque a princípio eu queria escrever sobre sonho e comecei a escrever. Que seria um sonho esse aqui. Tá? Eu posso te dizer a verdade. Aí fui, mas como é que eu vou chegar falando que um sonho pode ser terapia? Como é que eu vou chegar dizendo que no sonho a gente pode se trabalhar psicologicamente, né? Aí eu disse, não, eu vou escrever, vou tentar estudar. E comecei a ler bastante sobre sonho, ter se dado mais história. Menina, como é que está cismado? Dizia assim, que ele quando lê ficou bom e quer publicar. E eu dizia assim, não, mas eu estou escrevendo. Ele, para de escrever, deixa para outro. Eu digo, que outra para lá escrever para tu edição de sonho? Nunca pensei. Aí, quando eu disse assim, não, vou ter que escrever sobre isso. Assim surgiu esse, né, que era uma percepção da verdade.
Porque assim, eu não posso dizer sonho é isso. Sonho pode ser isso, aquilo, pode ser o que você está querendo dizer para você. Não é ninguém está querendo dizer para você. Nós queremos dizer a nós mesmos. Aí, quando acontece o assassinato do meu filho, eu entro numa depressão profunda, tive síndrome do pânico, coisa e tal, coisa e tal. E no lançamento 2 aqui, relatamos com riqueza de detalhes, muitas perguntas curiosas a gente falou. Surgiu também um sonho. Este daqui, o Róviozinho, o ponte do Consolador. Por quê? Eu estava acamado, esta finurinha, é finurinha, nunca dito tão magro. Ninguém lhe contratou para desfilar nessa ali. Para fazer tropatua. Não tinha, talvez, aquele corpo do cancelamento que seria no sarto, né? As vendas, tá assim, da net. Esse sequinho tão magrinho, é que te mostra aí. Na cama não tinha força, eu ia dar sala e as pernas ficando secas, né? Fraca. E minha filha aí foi com o quarto para limpar, já tanto que dá de colherar. Aí nesse puxinho, eu sinto que tive um encontro um sonho muito forte com o café. Me tinha partido. E eu chego no quarto, aí ele tá lá toda noite, lindo de viver, aí quando eu vejo, aí eu, parece que ele tinha muita coisa para mim dizer que eu disse, aí, e começa a conversar, aí eu pego e vou buscar caneta e papel. Aí pouco no meu quarto, papel e caneta. Aí eu volto e para ir apelhar. E, ó, mulher, eu com o celular na mão. Ele disse, ó, mulher, cheia das tecnologias, ponto com o notebook dele, lá em cima da escrivaninha, continuava com a prima. E posta do celular, mulher, cheia das tecnologias, vai buscar a canetinha, babá, do jeitinho dele. Ó. E tem várias e várias coisas. Ele disse uma coisa que né, me chamou a atenção, que foi na época que tem muito a ver conosco. Todo mundo conhecia 03, meu marido quer se paventar. Aí, ela aqui, ela conviveu muito com ele. Ele tinha que olhar o João assim, do computador, o cavalhão. Ele olha com os nomes de ninguém, tá dizendo o nome, mas sai sem querer. Tu faz, preguei. Aí, não, mas o mais interessante é que quando eu acordo, sim, a sensação de que a minha algo volta pro corpo, né? Aquela coisa que eu olho assim de lá para minha filha comigo, querendo, já vou falando. Seu irmão disse que diga cabeçuda, que eu amo demais. Eles brincavam chamando o outro de cabeçuda, né? Aí era, mamãe. Eu abro seus olhos. Aí eu sumi. Aí virei. Um dia só os virar com a noite. Resumindo, ela foi se preparar para ir para a aula, eu estava no 3º ano. Quando ela passa para ir ao banho, que me viu secada no computador. Simplesmente, eu não levantava daquilo, mas não sei como foi isso. Quando ela me viu, eu sentada no computador. Essa menina voltou de uma vez. Os olhos repolados. Mamãe, o que a sua está escrevendo ali? Isso. Estou escrevendo novo livro. Menina, esta menina me abraçou. Mas me abraçou tanto feliz. Ela conta para minha irmã, né? Que quando eu volto, ele já tinha escrito tão assim. Por quê? Porque eu escrevia na mão e eles digitavam. Aí eu, quando sento para escrever, já nasce o título. Sonho com uma ponte do Consolador. Porque realmente, de fato, desde que ele partiu, eram sonhos diretos. Que ele veio me sonho, avisou ao João para o Paulo tomar cuidado, que viu um acidente, corre e avisa ao Paulo. Ele teve aquele acidente quando ele teve a convulsão.
E eu dizia, mas como é que eu vou dizer isso pro Paulo? Cuidado com esses... Quer dizer, né, que teve toda uma linha de tempo aí que eu sei que é. E aqui foram tantas e tantas pessoas, né, que conseguiram, através do sonho, encontrar conforto, encontrar paz, encontrar refúgio e encontrar alguém que está distante. Que às vezes não precisa ser fora do país, não precisa ser no céu. Às vezes está aqui na sua rua, mas está intrigado por você. E às vezes você encontra essa pessoa e sonha a um afago no coração, né? Gláucia, no livro você aborda temas sensíveis, né? Tem um caso lá que você relata de violência, né? Violência contra você, né? Então, tem tempos de feminicídio e de violência contra a mulher, você lê aquele trecho ali, é meio, né, chocante, assim, nem no sonho a gente escapa, né, daquela sensação. Né? Então, assim, aborda temas como violência contra a mulher, morte. E você acabou de falar como também pode ser curativo isso, né? Como é esse processamento desses, que imagine você sonhar que você está sendo agredida, né? Que você está sendo violentada. Eu imagino que a sensação, quando você acorda, é de todo aquele peso que fica. Assim como quando a gente tem um sonho agradável com alguém né, que partiu, a gente acorda meio que, ai, que bom, ele está bem, né? E o contrário também existe, que você tem um sonho bem negativo, pesado. Como você processa quando acontecem essas situações? Assim, fala um pouco com a gente. Quando eu comecei a falar aqui, né, que citava a questão do sonho você citou a mulher e tal. Eu já só, para chegar lá, eu vou mostrar aqui uma coisa. Ó. É um caldeirão aqui, né? Porque nós mulheres, e dentro desse caldeirão tem um útero, né? Nós mulheres fomos doutrinadas a não nos conhecer, a não nos questionar, a não nos valorizar. Nós fomos invisibilizadas, escanteadas, rejeitadas. Aí começou a me dar curiosidade, por quê? Eu tenho dois úteros, certo? Né? Dois úteros, do lado esquerdo e do lado direito. Então, assim, tudo que é por quê? Tem um aqui. Então, nós mulheres, ainda com toda a ciência, tecnologia, não sei o quê, a gente pede uma coisa que recebe ali, né? A mulher ainda está parendo, né? A mulher ainda tem o processo, né? Ainda faz o bebê ali de proveta, mas é o útero que vai. Ainda não chegou o momento, né, de termos o bebê feito fora do útero, né? De uma. E vem agora o admirado com o alpessagem. E as crianças são gestadas ao bebê. Então, quando eu pensei, né, eu comecei aqui falando sobre a poieira, do silenciamento, e eu comecei a questionar, a querer pesquisar. E o tanto de mulher, minha gente, que está escondida na história, que foi colocada de lado, atrás da porta, que não aparece na literatura mundial, é uma coisa incrível. É tanto que eu disse assim, esse sonho que eu sempre pensei em fazer, né, que é o sonho 3, e quando eu estava escrevendo o 2, eu digo, eu vou logo botar aqui o nome do 3, porque já tinha, porque vai ser 3, quando eu fiz aquele me apoio do nosso lá, porque olha, na orelhinha está lá dizendo, né, que a trilogia é esse em produção, que esse aqui era o primeiro, né? E falava sobre exatamente esse sonho. Então, fui trabalhar com as mulheres invisibilizadas. Né? Aí tem
tem muita. A mulher de Einstein, a mulher de Freud, a mulher de Allan Kardec. Então, aí comecei a trabalhar também com as mulheres que conseguiram ter parceiros que não as invisibilizavam, tipo Simone de Beauvoir. Né? Por quê? Porque, infelizmente, há uma sociedade pior que a de hoje. Se hoje nós temos o feminicídio e essa quantidade, essa violência que a gente vê diariamente nos jornais, elas são publicadas. E antes, uma era meio falada. Quantas mulheres eram proibidas de ir à sala enquanto o casal conversava. Menino não era gente para começar, né? Hoje em dia o menino manda você calar pouco, né? Na frente de todo mundo. Do mesmo maneira, mãe Cristiano aqui. Então, assim, diante disso, eu não conseguiria trabalhar ali. E isso eu faço em toda essa trilogia. Eu não consigo trabalhar uma coisa quando eu não me exponho, porque é muito cômodo eu expor a vida dos outros e deixar a minha equipe covardia. Ou pode ser covardia ou maldade com as outras mulheres. Às vezes somos não compreendidas por isso, porque você expõe. Por que não? Né? Eu já tive comentos assim de porque eu passei muitas violências, muitos assédios. Ora, aos 21 anos, 22, eu já estava divorciada do primeiro marido. Então, sempre você né? Por que você deixou? Por que você não aguenta? Você tem que aguentar, é assim mesmo, a mulher não se nega ao marido. Então, eu fui criada por uma mãe, sou a 10ª filha. Minha mãe me teve já aos 40, mas assim, ela foi criada pela avó e por dias avós que nunca casaram. Aí você faz ideia. A cabecinha de uma menina que só deu como na vida aos 12 anos, que foi meu pai. Ai, ele é maravilhoso. Ah, não conheceu outro. Eu estou brincando, mas é verdade. Então, eu tinha que expor aqui. Porque são muitas formas de violência. Né? O primeiro marido tentou me matar. Né? O segundo marido tentou me estuprar. Mas antes disso, ele estava namorando a minha sobrinha. Passou vários anos comigo e com ela. Que são formas de violência. Trair não é o chifre, é você fazer as coisas explodir do outro. Não é? A traição é essa. Você não espera aqui, o rapaz está com a filha da sua irmã, você está doido? O terceiro, ele foi que fez. No momento do lado de cama, não era jeito para nada, ele foi morar com a mamãe. Ele não aguentou o crânio da mulher. São formas de violência. Mas ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Então, eu também não sou. Mulher nenhuma é. Nós não podemos nos deixar acomodar porque é difícil. Nunca disse que era fácil. E a gente vai empurrando, né? Só por uma questão. Quando veio o livro 3, também já estava tão cansada, eu já não queria mais me relacionar com pessoas afetivamente, emocionalmente. Não queria, porque eu não devia ser muito difícil, porque era muito difícil. Porque essa semana tem uma frase que eu via há muito tempo, né, que a mocinha que ganhou do Stefano, que ganhou o MPP, ela dizia assim, as pessoas têm muito medo de mulheres, sejam médicas. Tem muito medo de quem voa, sejam elas bruxas ou livres. E José Martí Cuba dizia o seguinte, nada causa mais horror a óbito que mulheres que lutam e sonham. Eu digo, tá aí, eles me acham horror. Então, eu começo já louco e adoro sonhar. Muito bom, Vácia. Eu acho que a gente já pode até caminhar já, né, para um encerramento. Queria que você falasse assim, se você pudesse
muito difícil, né? Se você pudesse resumir cada um dos livros, não em uma palavra, mas em um pensamento, como você resumiria? O sonho, uma percepção da verdade, assim, o que se destacaria mais? O sonho, o One Point do Consolador, que para mim seria esperança, né? Para mim o que vem na cabeça é isso, por conta dessa relação com o teu filho, os sonhos, né? E esse último sonho, a magia da grande arte, assim, que ideia principal se destacaria, na sua opinião? O Sonho Último, eu acho um livro muito emancipação. Emancipação, para mim, é a palavra que traduz esse último livro, porque ele trabalha com dignidade humana, principalmente a dignidade da mulher. A emancipação desse livro 3 eu acho bem forte. O 2 eu acho que seria compreensão. Compreensão não quer dizer aceitação. É compreender a vida como princípio, meio e fim. Né? Não aqui querendo plagiar Jesus e diz que era o alfa e o ômega, não é isso não. É dizer que lidar com a vida é muito mais difícil do que nascer e que morrer. Então, estar aqui é mais difícil. Nós temos essa batalha, essa luta constante, diária, de lidar com pessoas, de lidar com a natureza, que às vezes a gente... E lidamos aí com países, né? A gente está vivendo tantas guerras, nunca deixou de viver guerras, mas é um momento delicado em que a gente teme a Terceira Guerra Mundial. Então, é falar de paz, é falar de compreensão de relações. Né? E o primeiro, ele desmistifica, né? É a desmistificação. O sonho ele está trazendo uma coisa que eu acho que assim, é natural, não é uma coisa sobrenatural, nem fora do normal, né? Ele vem mostrando exatamente isso. É tanto que quando eu escrevi, em 99, que não foi quando lancei, né? Falava, era o século passado, falava de 100 anos que Freud tinha escrito Guia de Interpretação de Sonhos. Mas ao detalhe, Freud escreveu 100 anos depois que Arthur Orbitaldis escreveu o Guia dos Sonhos, o grego. Então, assim, as coisas não são novas criadas, elas são aperfeiçoadas, que é produzi-las, né? E aprofundadas. Bom, queria saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém... Eu queria dizer só outra vez. Tínhamos também. Nossa, eu tive dificuldade. Nem eu entender tudo que você está falando. Tanto de perguntar a você, Sanders. Eu estou e necessito de uma violência. A pergunta que eu retorno para o senhor é: o senhor acha que precisa se gerenciar até o seu sonho? Eu acho que sim. Porque microfone não é assim. A cabeça, os dois braços, e tudo isso está sustentado por dois pés. Então, claro que às vezes a pessoa quer fazer de moda, não troca disso no que dizer. Eu penso assim, ó. E para mim, o que eu quero dizer é que todos os nossos pensamentos, nós somos para o poder estar dentro. Nós não somos tais como nós pensamos, como se estivesse sonhando. Foi o etacasmo, foi o Com certeza, como é teu nome? Júlio Beck. Júlio Leite. Júlio, deixa eu te contar uma coisa. Sexta-feira, gente, a gente tinha acabado de comemorar o aniversário daquela moça que está ali, nós saímos, deixamos em casa. E eu vim voltando para minha casa, na minha rua,
um carro entra você quer é a ver, né, que eu tô falando? O carro entrou, tá? Eu vinha na preferencial e ele entrou, a gente tem um vídeo, o carro vem, tudo passa. Esse carro capota uma, duas, três. E na hora, eu lúcida, eu tinha abastecido o carro naquela noite. Aí quando eu vendo tudo, a única palavra, a única frase que eu disse, quando eu coloquei as mãos no teto, sentindo o carro fazendo assim, né? Foi, meu Deus, eu pensei que eu tinha ido para aquela comunidade, não foi nunca. Se sentir casos. É, manhã, né? Não nada de casa, exatamente, exatamente. Aí eu não sabia em que posição eu estava, eu sabia que eu estava com sede. E a minha preocupação era se o carro explodisse, já que eu estava viva. Se o carro explodisse, eu tinha abastecido, eu tinha que se caiu coisa em cima, faísca. Aí eu disse, eu vou retostada. E cadê que eu sabia em que posição eu estava para poder tirar o cinto? Ai, meu Deus, eu tô te cita. Enfim, você que tirar o cinto, consegui minimamente ver uma posição que eu estava. Fiquei primeiro procurando a maçaneta do carro, sem saber, pela lógica desse lado. Só que desse lado estava um capô. Então, quando eu olho para cima, eu vejo um buraco aqui. Era a janela do passageiro. Aí estava perto, né? Que para ouvir. Aí eu vou e me o corpo meu fomos todos. Chegou muita gente, a pancada foi grande, o ponto saiu de dentro de casa. Aí eu olhei assim, aí vejo minha sobrinha, chegou. Que ela, ai meu Deus, é a tia. Ela pensou que tinha sido abatido numa bola, alguém tinha morrido, ela salvei poder, pancada dela. Aí eu, ai Deus, essa é minha tia. E a sobrinha passou. E eu saí, graças a Deus, com muita dificuldade, porque para sair dali, tinha pôr muito vidro. Fiquei arranhado, porque estava pedaço de vidro. Aí eu com os homens, bota o pé aqui, eu fiquei descalço. Eu sempre consegui sair, eu me pegou pelo braço, tirou. Importante que os 5 cabos que desse nela, eu já vi que sai. O medo era desse. E me perguntaram uma coisa depois. Você não sonhou com isso? Aí eu disse, graças a Deus que não. Porque era muito sofrimento. Antes eu angustiava, vixe Maria, eu vou passar por isso. Não? Graças a Deus que não sonhei com isso. E a outra pergunta que eu me fiz, essa fui eu. Para quê? Para quê? Mas sonhar com você, foi? Sim, eu chego. Aí, mas eu me fiz a pergunta, para isso, né? Porque tudo tem o porquê da vida, não? E quando meu filho partiu, eu mudei a pergunta. Eu não perguntava, por que isso? Eu disse, para que isso? Né? E então eu disse, para que isso? E, na verdade, é verdade. No tempo de madrugada, a gente, depois que tudo, a gente foi ao hospital. E eu estava lá, já estava tomando cedo do dia, e subi falar com minha irmã. Ela, ai, meu Deus do céu, ontem de manhã, aí o marido dela ia dizer no sonho dele, e ele ia dizer, não, foi assim assado. Dizendo que ele sonhou exatamente naquele lugar, porque a filha dele mora em frente. Sonhou que eu estava com o João igualzinho, meu filho, minha filha, dentro do carro, e o carro batia, o carro vinha para o outro lado. Foi exatamente o que aconteceu. Só que eu estava sozinha. Se tivesse alguém como passageiro, não iria bebido. Porque as pancadas e a queda, tanto a batida do carro, quando ele cai, ele para, ele fica do lado. Pô, mas achei ele ser assim. Aí, eu disse, foi onde foi. E o que é que acontece? Ele sonhou com isso e disse para
e a irmã. Eles são xamãs holísticos, sabe? São mestres em rei. Então, eles se param. Secciona, ó. A mãe para mim, curva, que sai, chegou com aí e tudo. Anda, a minha oriental, né? Tive para que portasse aquele capacete. Aí o meu filho, o João, estava com o celular chegado dele, mora bem longe dele, mora lá também, eles iam morar no bem. A minha filha, uma também fica, a Vitória foi comigo lá, e a minha sobrinha, chamada, estava tudo no celular desligado, silencioso. Ele foi lá em casa, ele chegou, quando ele viu de manhã, foi apavorado, ele foi lá em casa e disse, ai, mãe, eu só me lembrei das coisas. Eu não tinha falado do sonho, o padrinho dele, inclusive. Ele disse, ai, mãe, eu só me lembro a senhora, quando ia rezar com gente que dizia, meu Deus, e não aconteça nada de mal com meus filhos. Se tiver de ser com eles, que seja comigo. Se tiver que ser acidentado, que seja comigo. E eu disse, eu digo isso, eu vou ser mais mãe. Aí eu disse, ai, meu Deus, graças a Deus, eu da pessoa. Graças a Deus, sabe? Porque eu até brinquei, se passa e não quer tratar. Só que ontem à noite, quase turno, faltando fome, porque como este dia estava de trás do carro, e eu abaixo quando eu tive que atravessar, aí tem que não tinha um subir, pegar, não sei o que, e eu cobava no respirador, e daqui, pá, pode ir lá do lado direito. Mas é exatamente isso, né? O sonho, às vezes, é para te preparar para alguma coisa. Ele te prepara muito. Eu até já falei aqui, minha filha teve um insight, um sonho também, que ela sonha com o tema da redação. Ela tirou 1000 na época ela vestibular. Esse tá ser ótimo. Falei, não, interessante, né? E bom. É. E ela pegou o tacos, no mesmo dia que a mãe ela pegou o tacos. Era até um problema escutão. Ela pegou dados, os dados pareciam no dia, né? E deixa eu contar. Então eu saí para esse sentado, depois se deu tempo. Estou vendo uma coisa que eu até vou dizer onde é que termina. As duas asas e ele, Eva, passou não tem como. Acho que com esse elogio aqui, a gente... É verdade, eu ia a quem sonhou essa noite, mas não tem poder para testar. É, porque se eu sonhei, beleza. Eu acho que a gente podia terminar com esse elogio do seu Gil, que foi um pouco limpo. Eu tô muito com o perdão, que eu nem sabe como poder ter. É, e na verdade, todos nós temos, né? Assim, eu trabalhei 12 anos no Unicef, aqui no Ceará, e eu escrevia muitas histórias de vida. E cada pessoa, e assim, histórias de vida de pessoas comuns, né? Cada história dava em filme, um livro. Então, assim, é só você parar para ouvir, né? Então, todos nós temos, assim, muito que contar, muito que ensinar, muito que aprender, porque nós estamos em constante construção, né? Mas nós somos. Meu avô faleceu com 106 anos no Sedão. Olha aí, isso, há 2 anos. Agora em junho vai fazer 2 anos. E ele era um aprendiz nato. Meu filho chegava lá, pequenininho, ele dizia, me conte uma novidade. Que o cara aprendeu uma novidade. Com 106 anos. Então, assim, esse espírito do novo é o que deve nos mover sempre. Né? Porque até as final de contas, a alma não tem idade. Né? A alma não tem idade. Então, queria, assim, agradecer a Glaucia, agradecer essa oportunidade, Glaucia, você ter me convidado. Né? Melhor não ter tinha feito a mediação de lançamento de Libra. Fiquei, meu Deus, será que... Nossa, mas assim, uma satisfação dela bem, uma semana depois daquele acidente, né? Aqui, contando, falando.
E agradecer a todo mundo, agradecer a casa que eles recebeu, né, na pessoa da presidente, e passar a pegar o seu fazer encerramento. Eu queria falar aqui para vocês que eu sei por que que isso aconteceu. Eu sei para que isso aconteceu. E não sei o que fez depois disso que aconteceu, sabe? Desse acidente. Mas eu preciso dar uma parada, porque fica acelerada, muitas responsabilidades, muita coisa. Vocês sabem, acompanham aí na mídia que o Cuba está sofrendo um bloqueio terrível, asfixiante. Eu sou presidenta da casa, então grandes relações de amizade com o povo pânico. Então, deu trabalhado com. Hoje estamos no período do aniversário da BUFS, né? 46 anos. Então, eles o que estão aguardando por nós hoje à tarde. Eu não vou ficar lá, eu já disse, eu não vou ficar, eu vou passar lá, deixar o material. Eu estou na presidência da casa, não sei se vocês repetindo. Mas, assim, a gente tem um trabalho com o Instituto Panita, Luiz. Acabou que a gente acabou fundando outra biblioteca lá no Criapô, na comunidade. A gente tem feito atividades como lá. Então, a vida estava muito agitada. E eu, no cargo, no minuto rap, eu acho que esses técnicos só parou pouco, porque pancada eles, né, me amassou aqui na minha cabeça. Aí eu botava coisa em cima e a minha filha parar. Aí eu disse, vou parar um pouquinho. Agora, nós lançamos até no FPNP, foi um lançamento da revista lá, no Perfeito mesmo. Somos 10 anos do Instituto. E 10 anos, voa, né? E olha que em agosto vai fazer 11. Porque em janeiro já fez 11 anos que eu estou lembrando do partido. Então, assim, essa nossa obra, ela é toda voltada para o Instituto. Eu não tenho... Assim, como é que a gente diz? De vida, cara, missão de vida, né? Eu não quero, né? Já passei da idade de querer fazer sucesso, isso aqui nunca quis e não quero. O que a gente faz em prol do social, do cultural, gosto muito da área de cultura. Que fizer nossa participação, nós temos o trabalho, estamos aí com ele no livro infantil. Teu São João esse ano? Pois é aí que são elas. Com São João maravilhoso. Tem a história do, inclusive, a gente escreveu a revista. Então, estamos com ela aí, tem algumas para atender, tem o Prosseiga, o Arraiá, toda a Vida Fé que nos dá o apoio. Então, é muito importante, assim, compreender que todas essas atividades, elas são sociais e culturais, né? Elas não se desvinculam. É muito importante. E agradecer aqui a fé, porque realmente ele sempre está dando esse apoio. Nós temos também cada literatura infantil de crianças, sobrinhos e netos. Eu só tenho um qual que não é o líder da mata, caixa meu neto. Aí eu disse assim, olha, se meus filhos e meu neto, se eu tivesse, fosse igual a mim, eu teria um bisneto, 3 anos. Aí o que é que acontece? Se a gente for ter o apanhar, eu acho que não, mas se for ter, a gente vai ter uma atividade tipo só para apresentação, fazer aquele bingo eletrônico, a gente faz que corre na Loteria Federal para ajudar. Aí a gente, de novo, pedir apoio, porque a gente faz isso, certo? Tem a revista ali, se alguém quiser conhecer a história, deixei eu aqui também, porque a revista virou quase que um fã, porque ela conta toda a história da criação do Instituto, as atividades de lançamento de livro, né? Eu estou me emocionando. Porque ao seu nome é Renata que se vê, que é uma buscadora de ideias, certo? E eu estou muito satisfeito com certa possibilidade, a tomada de uma decisão.
E eu vou tentar limitar os 2 livros para lançar. Olha aí, é o pescoço para ter. O mundo no legal, se mantém você Portugal e nascer por. E no outro livro tem que dar parte do magistério. E o professor, eu fui, no ano que eu sou hoje. Então, eu agradeço a vocês subir, meus parabéns. Vocês e o senhor, foi que me deixou. Estão bem, né? Eu não giro, está excelente. Eu trouxe a minha mesa d'água. Muito obrigada, está aqui. Oi, inteira. Eu estou inteira, então para quê? Ele está frutificando. Acabou do seu exemplo de servir como um estímulo para o nosso colega aí. Que coisa boa, né? Fazer que a vida é movimento, né? Você movimentou. Márcia, muito obrigada por aceitar este desafio. No dia que eu a convido, aconteceu esse acidente. Ah, deu certo. Paulo da TV, agradeço bem a FPP pelo seu horário. Todo mundo vai olhar para o expediente, mas vou já voltar para lá. Se deve estar aqui. Rosinha, a gente quer agradecer muito, foi um momento bem legal, bem prazeroso, bem informativo. E eu acho que todos que estão ali gostaram bastante. Não tem muita gente, mas com certeza quem está com a letalidade. Então, a gente quer convidá-los. Tem o lanche, o poete, o toca e o alcofa. Quem quiser o livro, nós vamos acertar e lança para o ler. Você conta de fato, né? Os livros de livros. E quem quiser a revista também conhecer o Cristiano. Também. Muito obrigada a todas. Bem, por aí. Que veio mais livros. Amém. Vamos fazer esse Adaiachu. Vamos. Junta todo mundo. Todo mundo junto e historiaço. Não, né? Sai fiel para todo mundo, né? Sai menos. César Ilhas. Sim. Obrigada. Obrigada.